Finalmente estou matando minha dívida com vocês e vou dissecar Príncipe Valente, que é um negócio que eu quero falar aqui no canal há muito, muito tempo. Fala galera, o Rafa Pinheiro aqui e hoje a gente vai falar sobre Príncipe Valente. Infelizmente eu não tenho a coleção inteira, né? Eu comecei a comprar número 1 desse Planeta de Agostini, né? Que estão relançando agora o Príncipe Valente. E o primeiro era R$10, então eu comprei o primeiro para ter como referência para estudar, porque vocês vão ver por que eu vou ter que estudar isso aqui. Mas eu não só vou fazer a coleção inteira, porque a coleção é cara e grande e enorme, então não sei. Mas enfim, depois de ler isso aqui eu realmente fiquei pilhado de fazer a coleção, porque cara, é muito legal. E agora eu entendo, eu já entendia parcialmente por que todo mundo pagava pau pra isso, mas agora eu entendo 100%, até 110%. Agora eu sou muito fã do Hal Foster, mais do que eu já era. Então vamos lá, antes de começar, não esqueça de me seguir nas redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram e aqui no YouTube também, bota o sininho. E se você gosta do que eu faço aqui, quer me apoiar financeiramente, considere ser um apoiador do canal, link na descrição, tá? Bom, Príncipe Valente foi escrito e desenhado pelo Hal Foster e saía semanalmente numa tira dominical, uma página dominical, e saía enorme, era um negócio de tabloide, assim, gigantesco, né? E é conhecido, essa série é conhecida por ser linda, né? Porque o Hal Foster desenha muito, tá? Desenhava muito. Então é uma série conhecida por ser muito, muito bonita. E o Hal Foster já era conhecido na época por ser um cara que desenhava muito, né? Ele foi o cara que desenhou Tarzan antes de desenhar Príncipe Valente. E Tarzan foi um dos primeiros quadrinhos adultos, né? Que despontou esse lance de o herói, de fazer quadrinhos de super-herói e de herói, e Flash Gordon e os outros que vieram depois, e talvez até de se debater que talvez até os super-heróis, Super-Homem e Batman e tudo isso, tenha uma pitadinha de Hal Foster ali, porque graças a ele, né, que o Tarzan apareceu, o Tarzan foi o que foi, né, foi bom como foi, e depois o Príncipe Valente e tudo mais. Inclusive, a data de nascimento do Príncipe Valente, que é 37, e do Super-Homem é muito próxima, né? Então eles têm aí uma relação, talvez, de broderagem. Mas enfim, Príncipe Valente foi escrito pelo Hal Foster e desenhado, né? Depois que ele já era conhecido, porque ele começou como artista clássico, ele fazia ilustração e tal, umas paradas lindíssimas, e aí com a crise de 29 ele ficou quebrado, e ele teve que cair pros quadrinhos. Então começou a fazer quadrinho também pra pagar as contas. E o Príncipe Valente é um negócio que ele levou pra vida dele como não chega a ser um hobby, né? Porque ele ganhava dinheiro pra isso. Mas assim, é o trabalho da vida dele. Ele começou a fazer aquilo com esmero, entendeu? Com calma. Ele fazia uma página por semana, né? E ele ficava horas e horas e muitas horas por página. Gastava tipo dias numa página só, entendeu? E ele publicava na Dominical. Então tinha cor. Naquela época, geralmente, a galera entregava preto e branco, né? O desenhista entregava preto e branco e o editor tal coloria como ele queria e tal. Como o Hal Foster era um artista, já vinha de um rolê muito mais ilustração antes, ele coloria a própria página. Então a cor é muito interessante, a cor diz muito também sobre o quadrinho, né? E infelizmente ele é um cara que vem da ilustração e não do quadrinho. Então a narrativa dele não é tão interessante assim, mas os desenhos e a história valem a pena, então deixa pra lá a narrativa porque vale a pena, sério. Eu acho louco como Príncipe Valente, ou Prince Valiant, que é o nome original, né? Começou como uma parada pra tipo, vender anúncio pra adultos no jornal e se tornou uma referência de quadrinhos, cara. Hoje em dia, eu acho que todo mundo que faz quadrinho, que estuda quadrinho, pelo menos conhece Príncipe Valente. É um negócio que é uma referência pra todo mundo, sabe? Porque o desenho dele mudou como se faz desenho pra quadrinho. É bizarro. Porque até antes, não só o Príncipe Valente, né? O Tarzan também antes dele, né? Os desenhos dominicais, de tira de jornal e tal, o quadrinho era um negócio mais simples, mais estilizado. E ele começou a fazer esse desenho mais realista em quadrinhos, que era um negócio que não acontecia, né? Então ele mudou como se faz quadrinhos. E por isso que ele é tão lembrado, tão famoso, tão conhecido, né? E assim, a série foi tão aclamada, né, o Príncipe Valente, que aconteceram duas coisas bizarras com essa série. Primeiro, ela foi continuada mesmo depois que ele morreu. Então assim, até recentemente era publicada o Príncipe Valente. Porque os discípulos do Hal Foster continuaram fazendo, porque era um negócio que precisava existir, sacou? A galera clamava pelo Príncipe Valente. E a outra coisa que eu estava lendo sobre isso, me surpreendi, foi que a época, não lembro agora, na década de 30 ali, 30, 40, o rei da Inglaterra na época, porque ele é canadense, né? Ele não é inglês, ele é canadense, mas ele morou a vida inteira dele nos Estados Unidos. Mas ele fazia um trabalho sobre a Inglaterra, né? Principalmente se passa na Inglaterra. Então o rei inglês da época falou, e eu acho bizarro isso, que Hal Foster contribuiu mais para a literatura inglesa nos últimos 100 anos que qualquer outra pessoa. Então um quadrinho de um canadense contribuiu mais para a literatura
inglesa do que qualquer outra coisa nos últimos 100 anos. E quem disse isso foi o rei da Inglaterra. Eu acho isso muito bizarro. E é só mais uma prova de como o Príncipe Valente é bizarramente relevante e importante para todo mundo. Bom, vou falar primeiro então do desenho e depois eu falo do roteiro, tá? O desenho do Príncipe Valente é um negócio que eu não preciso nem apresentar para ninguém, né? É um negócio que todo mundo que já viu em algum lugar, e para quem não viu, veja agora essas imagens, e é um negócio de babá, assim, a gente fica sem palavras, porque é muito, muito bonito. O Hal Foster dizia que na época da faculdade que ele estava estudando e tal, ele estudou mais o corpo humano do que a galera da medicina, tá ligado? E faz sentido, porque a anatomia dele é absurda. Anatomia humana de cavalo, de castelo, de arquitetura. O cara domina tudo, é bizarro, domina qualquer tipo de desenho. Ele desenhava monstro, desenhava bicho, desenhava cenário, desenhava pessoa, desenhava cena de ação. Era inacreditável como o cara fazia essas paradas. E o que mais me chamou a atenção quando eu descobri Hal Foster na época, antes de ler o quadrinho de fato, né, foi o fato de que ele é referência até hoje em dia para vestimentas, indumentária e, enfim, cultura medieval. Porque esse cara, como eu falei, era um projeto pessoal dele, né? Ele gostava muito desse projeto. Então, ele não só desenhava um quadrinho medieval, ele ia nos museus para estudar a vestimenta, ele lia sobre como é que eram as justas, como é que funcionava a civilização naquela época. Então, é um quadrinho que é referência bibliográfica de como se desenhar, como se fazer, como se tratar do medievo, entendeu? Então, filmes que vieram depois usaram Príncipe Valente como referência de indumentária, sacou? É impressionante como esse quadrinho revolucionou não só o quadrinho, mas outras formas de representar o medievo, né? Então, o medieval que a gente conhece hoje, muito dele vem do Hal Foster. E isso levanta um probleminha específico, porque assim, é um quadrinho que se passa, né, conta a história do Príncipe Valente, que é um príncipe que vem para a Inglaterra, de outro país, que eu não falo exatamente de onde que ele é, né? E ele vem para a Inglaterra para tentar se tornar um cavaleiro e tentar ser alguém relevante na nobreza, né? E isso acontece na época do rei Arthur. Então tem Camelot, tem monstros, tem dragões, tem ogros. Então é uma história que ao mesmo tempo ela é mega precisa e histórica e ao mesmo tempo ela tem fantasia. Então, como ele realmente se dedica muito a fazer a parte histórica, fica muito difícil dizer o que não é histórico ali, né? Então é difícil você usar aquilo como referência, tipo, não, claramente os elmos eram assim, porque ele misturou o elmo que ele de fato estudou com o elmo que ele inventou para um povo diferentão, entendeu? Então esse fato de que ele usava muita referência, de que é um negócio que você pode usar como referência para estudo, ao mesmo tempo é perigoso, porque ele consegue enfiar fantasias ali no meio e você não sabe direito dizer o que é fantasia e o que não é, né? Por exemplo, tem monstros, né? Tem o Mago Merlin, tem Camelot, que é uma cidade fantasiosa na Inglaterra, que é iradíssima de ver. E provavelmente ele fez essa cidade baseada em castelos medievais de verdade, mas aquela cidade não existe, né? Então é complicado você usar essa referência, então é complicado, tá? Uma questão meio de debate aí entre a galera que estuda medievo e tal. Até que ponto você pode usar o Hal Foster como referência para o medievo ou não. Agora, indiscutível o fato de que os quadros são lindos. Cara, tem quadros desse Príncipe Valente que dá vontade de pendurar na parede, fazer um quadro de fato, botar na parede enorme, porque é um negócio absurdo. Tem um quadro específico, que eu vou botar aqui na tela, que me perguntaram recentemente no Instagram, meu top 3 quadros de quadrinho. E eu falei, cara, esse quadro tá no top 3 com certeza. Ele é lindíssimo, é um negócio que eu olharia por ele por horas e horas e horas, é impressionante. Então assim, não tem como falar mal da arte do Hal Foster, só que eu diria talvez, assim, se eu quisesse pontuar um erro, é que as cenas de luta, como ele coloca um monte de gente lutando às vezes e tal, fica um pouco confuso para onde você tem que olhar, né? Porque como ele tenta colocar as cores das coisas representativas, porque ele é um cara que, de novo, estudava e tal, as cores não são narrativas, são denotativas. Então, assim, se o elmo é verde, vai ser verde. Se a roupa é azul, vai ser azul. Então, como ele não usa essa separação de cor para dar planos ou nada parecido, na hora que tem um monte de gente lutando com um monte de cor diferente, fica bagunça, tá? Se você parar para olhar, tudo faz sentido, faz tudo sentido. Mas você lendo simplesmente, né, meio bagunça. Parece uma pintura. Como pintura seria ótimo, como quadro. Mas como narrativa gráfica, as cenas de luta, quando tem muita gente, tá? Às vezes parecem um pouco emboladas. Mas, cara, é um detalhezinho bobo. Se você olhar na obra inteira, nem vale a pena falar, entendeu? Porque todo o resto é lindíssimo. Não tem nem, cara, só amor pelo Hal Foster. Agora, o que eu mais queria pontuar aqui, que foi o que me surpreendeu nessa história, é que, assim, eu conhecia já o Príncipe Valente, de como ele é referência para todo mundo, blá blá blá. Agora, eu nunca tinha lido, né? Então, quando eu li, eu descobri duas coisas muito interessantes que fazem eu gostar dele também pelo texto, né? Primeiro, que é uma história contada por um narrador, né? Então não tem balões na história, tem narrador, tem recordatório só. Então, assim, tem alguém te contando essa história.
parece que é uma fábula, entendeu? E geralmente a gente fala, show don't tell, né? Não fica contando, e aí Valente fez tal coisa. Mas se você faz uma vez, é um erro. Se você faz todos os quadros, vira um estilo narrativo. Então, meio que virou. Então, é um quadrinho que usa essa narração em off, né, em terceira pessoa, para fazer ficar mais interessante e passar uma vibe meio... É fantasia, é uma fábula, até que ponto aquilo é real, até que ponto não é, entendeu? Cria um distanciamento daquela história. E isso geralmente seria negativo. Mas aqui, bizarramente dá certo, porque todo o resto funciona, entendeu? Então, isso complementa a história, não tira valor dela. Nunca vi, sinceramente, ninguém fazer isso dar certo além dele. É a primeira vez que eu vejo alguém fazer uma história só com o narrador falando as coisas e ela funcionar lindamente, sério. A narrativa é limpa, não embola, sacou? Só que tem uma coisa que acontece, é que toda página tem um primeiro recordatório que relembra a página anterior, porque era dominical, né? Então tem tipo... Príncipe Valente estava em tal lugar, então tem um resuminho, mas se você ignorar essa parte, você lê ele direto, você pode ignorar esse balão e todo o resto... Balão não, é recordatório, né? E todo o resto funciona muito fluido. Então, é interessante, um negócio curioso de ver. Se você um dia quiser fazer uma história com narrador e tudo mais, esse é o narrador que você deve procurar, entendeu? Até quando alguém fala alguma coisa, é o narrador que fala entre aspas. Então, assim, é um livro, só que em quadrinhos. É bizarríssimo. E a outra coisa que eu queria falar do roteiro é que é muito inteligente. Porque, assim... O Hal Foster, eu tava lendo sobre ele, e ele é um cara que era um cara outdoors, tá ligado? É um cara que ia caçar, que acampava, que ia pescar, era um cara que usava a natureza, ele saía para fazer coisa na natureza. Por conta disso, ele é quase um escoteiro, sacou? Isso faz com que o Valente seja quase um escoteiro medieval, porque ele é um cara que resolve as coisas com lógica, usando o terreno, usando técnicas de combate reais. Então, as lutas geralmente não são, tipo... quadros de luta, porrada, pá, e ganha. Não, ele tá narrando. Então, assim, Valente defendeu o inimigo e encontrou uma brecha na sua defesa das pernas. Então, ele fez um movimento específico e derrubou o cara. E você fala, pô, que legal, é descritivo mesmo, é quase uma cartilha de como lutar, sacou? É inacreditável. Não só como lutar, mas como resolver coisas. Então, por exemplo, esse aqui no primeiro exemplar, né, ele tem duas situações que ele tem que invadir um castelo. E, cara, as duas situações que ele invade o castelo são situações que eu falei... Porra, eu aprendi a invadir um castelo. Incrível, como realmente faz sentido. Ele usa jeitos engenhosos de invadir o castelo que fazem sentido. O cara estudou cerco, estudou um monte de coisa para fazer aquilo. Não é possível, entendeu? Então, assim, até que ele vai caçar, ele sabe usar aquelas ferramentas. O autor, o Hal Foster, né? Por ele saber usar aquilo, o personagem também sabe usar, né? Porque ele estudou o mundo real para aplicar isso no mundo fantasioso do Príncipe Valente. Mas quase um paralelo com o Hugo Pratt, né? Também é um autor italiano famoso que escreveu o Corto Maltese, que é um pirata, e o próprio Hugo Pratt era um cara que viajava muito, né? Ele era um cara da marinha, então viajava muito, andava em vários lugares e morou em vários países, até no Brasil. Então, o que ele falava do Corto Maltese fazendo, ele já fez, né? Então, de novo, o que eu sempre falo, conhecer o mundo real, falar sobre o que você conhece, o que você domina, e aí a chance do seu quadrinho ser realmente bom, né? Realmente passar coisas críveis, né, que o leitor vai acreditar naquilo, é muito maior, né? E o Hal Foster conseguiu isso. Eu estou maravilhado com como eu aprendi sobre viver no mundo selvagem através desse quadrinho, além de ter uma história interessante. Então, cara, é um quadrinho que realmente eu preciso ler mais. Não vou tentar achar em sebo o resto, porque me impactou de verdade. Inclusive, eu vou usar como referência para um quadrinho no futuro que eu vou fazer. Eu não posso dizer ainda, que aí não vai dar spoiler, tá? Mas eu vou usar ele como referência para muita coisa. Não só desenho, mas também como escrever certas situações. Beleza? É isso, gente. Falei bastante, espero que tenham gostado. Deem dicas aqui embaixo de o que eu deveria dissecar nos próximos vídeos, tá? Deem opiniões aí, eu vou tentar dissecar o que vocês pedem sempre que possível, né? E é isso. Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve, considera todo mundo já sabe. E me segue no YouTube aqui também, sininho, essas paradas todas. E no mais, aquele abraço. Valeu!